né, que a gente já vai voltando aí para nossa vida. Se quiser perguntar, gente, vocês podem perguntando, tá? Não precisa. Eu sei que muita coisa, né, que vocês vão ver hoje na aula, vocês já viram, né, em outras disciplinas, né? Mas é bom que aí vai reforçando, vai deixando tudo bem, né, fechadinho, né? É bom que a gente termina de fechar os conceitos, né? É bom isso. Tá? Então, ó, vamos voltando lá, tá? Essa partezinha que a gente está conversando sobre a questão de cariogênico ou periodonto patogênico, é muito interessante. Vamos observar aqui, ó, esse esquema aqui, ó, que mostra exatamente disso. Então, vamos lá. Ó. Então, quando a gente tem, né, uma pessoa, uma alimentação que faz uso de muita sacarose, baixa escovação, ou que venha passando por situações de estresse, acontece que há uma mudança ambiental, né, na boca desse paciente, e aí ele acaba fazendo uma produção maior de ácidos. Por que uma produção maior de ácidos? Porque nesse momento, gente, ele acaba induzindo, né, a proliferação de micro-organismos que acabam utilizando muito mais esses carboidratos, muito mais micro-organismos. Quanto mais micro-organismos, é claro, gente, que quanto mais próximo ali da região da gengiva, menor vai ser a taxa de oxigênio ali, e aí acaba que mais micro-organismos que conseguem fermentar vão ficando ali. Quanto mais ácido, gente, vai ter uma mudança de pH, uma mudança ambiental. Então, aquilo que estava com pH neutro, que é da nossa saliva, né, da nossa boca, a nossa boca, o ideal é que o pH fique neutro mesmo, há uma mudança de pH passando para um pH ácido. Ele baixa o pH devido à fermentação desses micro-organismos. Quando isso acontece, tá? Você acaba favorecendo micro-organismos que conseguem sobreviver em ambientes com pH diferenciado, pH ácido. Por que eu estou falando isso? Porque lembra da aula nossa de microbiologia básica lá, das bactérias? Os micro-organismos, para eles sobreviverem, eles precisam de um ambiente ideal. Quando você muda o ambiente, então você tem menos oxigênio e o pH ácido, você acaba favorecendo um determinado grupo de micro-organismos. Então, agora, o que a gente tem? Ao invés de a gente ter estreptococcus, principalmente da espécie Saguinis e Gordoni, que não são tão patogênicos assim, a capacidade de adesão deles não é tão alta, então acaba que eles conseguem se deslocar com muito mais facilidade. Agora a gente vai ter uma prevalência, uma predominância de estreptococcus do grupo mutans e dos lactobacilos. Aí, gente, que são micro-organismos que têm uma capacidade de aderência muito maior. E aí, gente, são micro-organismos que a gente fala que são acidúricos, que eles sobrevivem, eles se multiplicam no ambiente ácido. Então, quanto mais eles se multiplicam no ambiente ácido, quanto mais ácido, maior a multiplicação. E aí é a pedaço da cárie, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que vocês já viram, vamos relembrar. Aí, quando você troca o pH ali da sua boca, gente, não tem para onde correr. Né? Como o nosso dente é basicamente formado de esmalte ali, né, de hidroxiapatita, então no momento que a gente muda o pH, que a gente altera esse pH, então vai ter um desequilíbrio ali, então a gente vai ter do processo, em vez de ter sempre aquele processo de desmineralização, a gente vai ter a remineralização, causando uma doença que pode ser a cárie, ou, né, quando a gente for falar mais a parte subgengival com as periodontites. Então, é isso que a gente acaba falando um pouquinho mais sobre isso. Show? Qualquer dúvida, a gente sai perguntando. Tá? Falando agora direto dos biofilmes, como que esses biofilmes são formados, quais são as etapas de formação desse biofilme, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: biofilme, gente, não é exclusivo da nossa microbiota oral, não é. Existem biofilmes, gente, em qualquer local da natureza. Aonde tem bactérias, há essa possibilidade de formação de biofilme. Biofilmes são tão estudados que na indústria ele é utilizado, eles são causadores de problemas, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma tubulação, como tem muito micro-organismo ali, eles podem formar biofilmes e essa tubulação, ela pode entupir por causa desses biofilmes. A gente pode encontrar muito biofilme bacteriano em catéter,
em materiais cirúrgicos. Então, por exemplo, gente, o biofilme, repara, são comunidades de micro-organismos onde há nutrientes, onde há comunicação entre esses micro-organismos. Imagina um catéter, imagina um instrumento cirúrgico que ele é autoclavado. Beleza. Se esse biofilme ele for muito maduro, se esse biofilme ele está muito bem formado, ele está muito bem aderido, pode ser que no processo de autoclave, ainda assim, você continua tendo esses micro-organismos ali dentro. Não em grandes quantidades, lógico, mas continua mantendo. E aí ele vai voltando a se multiplicar. Então, o biofilme, gente, ele pode ser um problema e a indústria utiliza esses biofilmes para outros fins também. Então, a própria indústria usa desses biofilmes para fazer plástico, não sei se vocês sabem disso. Tá? Então, tem uns trabalhos aí com a utilização de biofilme para um monte de coisa. E é claro, gente, que o biofilme bucal ele é extremamente trabalhado, ele é extremamente estudado. Gente, biofilme bucal é tão trabalhado, é uma coisa tão doida isso, a interação entre os micro-organismos, que eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já estudaram isso, existe um grupo de pesquisa que é para desenvolver, que está tentando, né, lógico, desenvolver uma determinada vacina para com que Streptococcus mutans, que é esse grupo de bactérias que é extremamente virulenta, né, na nossa boca, que ele não produza as enzimas glicosiltransferases. Por que isso seria importante? Porque como eles têm uma alta capacidade de aderência, né, então o fator de virulência deles acaba aumentando, se eles não conseguirem produzir essas enzimas, essas glicosiltransferases, eles não conseguem produzir muita matriz. Se não consegue produzir muita matriz, não tem tanta fixação dessas bactérias na boca, entendeu? Então tem um grupo de pesquisadores, um monte de dentista que está envolvido nisso, para tentar fazer, né, uma vacina ou algum produto que consiga diminuir essa virulência desses Streptococcus mutans. É muito interessante isso, tá, gente? Porque, infelizmente, né, são causadores de problemas. Então, acaba tendo um bom, como é que a gente fala? Um bom uso, né, sobre isso aí. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, vamos pensar. Para começar no biofilme, as bactérias têm que ter capacidade de aderência. Elas têm que ter capacidade para ligar no seu dente, ali no esmalte do dente. Aí você tem que lembrar o seguinte: você tem proteínas salivares, você tem saliva, você tem movimentação na sua boca. Tudo isso impede essa adesão. Mas, contudo, entretanto, né, que aí vem aquela coisinha toda, na nossa própria saliva, que ajuda na remoção desses micro-organismos, na nossa própria saliva tem também algumas enzimas, algumas proteínas, restos alimentares que ajudam na manutenção desses micro-organismos. Tá? Então, a saliva, gente, ela serve tanto para tirar quanto para manter esses micro-organismos. Então, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas, então, como que isso vai funcionar? O que acontece? Existem micro-organismos, não são todos, que estão na nossa boca, que eles têm uma forte capacidade de adsorção. Como que eles conseguem adsorver? Existem bactérias, gente, que quando eles entram em contato com o nosso dente, ou ali muito próximo da gengiva, devido à mudança de cátions ali, né, o meio vai estar mais negativo por causa da presença, né, de alguns minerais que vai estar no nosso dente, eles podem fazer ligações fracas. Não são ligações fortes, são ligações fracas. Então, existem bactérias que a gente fala que são as bactérias de adesão pioneira ou primária. Essas bactérias, elas fazem ligações fracas, são ligações químicas, tipo de Van der Waals, tá? Ou tem algumas fímbrias, que já são aqueles mecanismos de adesão, e conseguem se ligar ali no seu dente, no esmalte do dente. Essa primeira etapa, gente, é muito fácil de ser retirada. Muito, 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 muito fácil de ser retirada. Só que às vezes você demora muito para fazer uma escovação, para fazer uma higienização, então ele acaba se fixando. Então repare essa figurinha aqui, ó. Essa daqui é a primeira etapa. Até coloquei aqui, ó, biofilmes adesão. A primeira etapa, então, é de adesão, tá? Essa adesão inicial, ela é feita por bactérias pioneiras ou bactérias colonizadoras também, tanto faz.
O que acontece? Então, a gente tem um monte de bactéria que fica solta na nossa boca. Em algum momento, algumas bactérias que têm capacidade de aderência, de reconhecer proteínas salivares, de reconhecer algumas proteínas, alguns receptores que a gente tem no nosso dente, próximo ao nosso esmalte, eles vão se ligando, eles vão fazendo o processo de adesão. São esses inicialmente, tá? Então, elas só vão se ligando. Esse passo, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque nesse momento, no momento que essas bactérias elas conseguem se ligar, elas conseguem se aderir, lembra que essas bactérias conseguem liberar sinais. Esses sinais a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas só antecipando, é chamado de quorum sensum. Não sei se vocês já ouviram falar. Esses sinais, eles são liberados, ou seja, essas bactérias que conseguiram aderir, elas já estão agarradinhas ali, elas emitem sinais para outros micro-organismos irem para ali. Só que existem micro-organismos que não conseguem aderir no dente. Eles não conseguem aderir no esmalte do dente. Então, a quem esses micro-organismos vão aderir? A essas bactérias que já estão aderidas. A essas bactérias que a gente chama de bactérias pioneiras. Então, quando você tem bactérias que já estão pioneiras, que já estão aderidas ali no dente, ou porque tem receptores de membrana que conseguiram reconhecer algum tipo de receptor no seu dente, ou porque reconheceram proteínas salivares que estão ali, né, próximo ali à sua gengiva, ou porque tem fímbrias, então conseguiu se ligar. Essas são as pioneiras. Beleza. Aí você tem outros micro-organismos que ficam ali na sua boca. Esses outros micro-organismos que não têm capacidade de aderir lá no seu dente, lá no seu esmalte, eles têm capacidade de aderir aonde? Eles têm capacidade de aderir a essas bactérias pioneiras. Então, quando você tem espécies diferentes que conseguem se ligar, isso é chamado, gente, de coagregação. Ok? Então, nesse processo de adesão, a gente tem o que a gente chama de coagregação, que são o quê? Micro-organismos de espécies diferentes que vão se ligando para que ocorra a adesão. Qual que é a vantagem da adesão? Quanto mais aderidas essas bactérias estão ali no nosso dente, mais matriz eles vão produzindo, que é aquela substância, né, que é bem grudenta, mais matriz de polissacarídeo elas vão produzindo e vai fazendo com que essas bactérias vão ficando cada vez mais aderidas. Ok? Então, repara o seguinte, ó, aqui no número 1, a gente tem, ó, aqui, ó, vamos colocar isso aqui de 0, tá? Aqui você tem micro-organismos que estão soltos na sua boca, naturalmente. Esses micro-organismos que têm capacidade de reconhecer proteínas salivares, glicoproteínas ou o próprio esmalte do dente, eles se ligam a receptores específicos aqui, tá? E aí eles podem se multiplicar sem problema nenhum, eles vão se multiplicando, eles vão aderindo, até que eles vão liberando sinais. Esses sinais chamam, então, outros micro-organismos que conseguem se aderir a eles. Então, repara que começou a formar uma camada em cima desses aqui. Então, quais são os micro-organismos? Tem um monte, tá? Tem o Actinomyces, outros tipos de streptococcus, todos eles vão fazendo uma colonização. Quanto maior essa colonização, quanto maior essa coagregação, maior a produção de polissacarídeos, maior a produção de matriz. Quanto mais matriz, mais protegidos essas bactérias estão. Mais firme, mais completo esse biofilme vai ficando. Ok, gente? Então, você tem que lembrar sempre disso. Não é sempre só bactérias que vão conseguir colonizar o seu dente. Não, muito pelo contrário. Você vai ter as bactérias que vão conseguir colonizar o seu dente e outras que vão fazer a coagregação. Ou seja, elas vão se agregando, elas vão se ligando a esses micro-organismos que já estão aderidos ali na película do seu dente. Ok? Tudo bem? Show? Isso é adesão. Tá? No processo, então, que eles estão ali todos aderidos, com muita matriz, né? Agora, a gente já vai ter características de vários tipos de bactérias diferenciadas. Por quê? Porque ele já tem muita coagregação, já tem muito micro-organismo misturado um com o outro. Então, você agora consegue encontrar nesse processo de maturação qualquer tipo de micro-organismo que possa estar presente na sua cavidade oral. As principais que a gente tem, ó, Fusobacterium, Treponema, Tanerella, existem outros tantos de micro-organismos que podem agora estar presentes. Isso é característica de um biofilme maduro ou em processo de maturação.
Que agora você vai ter várias espécies diferenciadas de bactérias ali no seu biofilme, formando aquele biofilme. Tá? Então aqui, ó, olha essa figurinha. Então você tem um dente ali. Inicialmente, você tem algumas partículas que vão aderindo, tá? Ali no dente, entre os dentes, eles vão aderindo. Essas bactérias que vão aderindo, a gente chama de bactérias primárias, pioneiras, que elas vão colonizando ali. Os principais que a gente tem é do grupo Streptococcus, os principais espécies de bactérias pioneiras, tá? São essas aí. À medida que elas estão colonizando, aderindo, elas liberam sinais e aí começa a etapa de coagregação. Ou seja, bactérias de outras espécies, elas vão agregando, elas vão se ligando a essas bactérias que já estão aderidas. Quanto mais bactéria, quanto maior a aderência, maior a produção de matriz, mais forte, mais aderência elas vão tendo. Show? Ok? Beleza, então. Então, vamos. Olha esse esquema aqui, gente, ele resume o biofilme inteiro. É muito interessante você parar nele e entender tudo o que está acontecendo. Por quê? Ó? Então, primeiro você tem a superfície dentária. É claro que a gente vai ter dissorção de um monte de proteína e glicoproteínas salivares. Lembra que a sua saliva o tempo todo está sendo produzida. Tá? A saliva, então, ela tem a função, né, de formação do bolo alimentar, de uma solução tamponante. Não sei se vocês já viram isso na parte de bioquímica. O que é uma solução tampão? Solução tampão é aquela solução que, por questões químicas, ela tenta controlar o pH do ambiente, então ela tem essa capacidade tamponante. Ela ajuda na remoção mecânica de alguns micro-organismos. É claro, porque na medida que você está salivando, né, você consegue remover alguns micro-organismos dali. E aí, gente, existem bactérias que estão colonizando a nossa boca que elas podem adsorver no seu dente, na superfície dentária. Vão adsorver aonde? Vão reconhecer proteínas, glicoproteínas salivares e vão aderir. Isso daí é chamado de película adquirida. Tá? Porque é quando esses micro-organismos conseguem aderir nessas proteínas e glicoproteínas da sua saliva que estão lá no seu dente. Ali tem nutriente, tá? Então eles vão aderir. Lembrando que não é qualquer micro-organismo que consegue fazer isso. Eles têm que ter uma capacidade de adesão para isso. Show? Beleza. No momento então que esses micro-organismos formaram a película adquirida, fizeram contato com a superfície dentária, agora a gente vai ter um mecanismo de coagregação. O que é isso? São micro-organismos de espécies diferentes que vão se ligando àquela película adquirida, que vão se ligando àqueles micro-organismos que já estão presentes ali na superfície dentária. Quanto mais coagregação, quanto mais diferentes espécies de micro-organismos está ali, maior a multiplicação. Tá? E também pode acontecer a coadesão bacteriana. Aí, para quem está anotando, qual que é a diferença entre coadesão e coagregação? Coagregação, gente, é a ligação entre espécies diferentes no biofilme. Tá? Então, você pode ter ali bactéria com fungo, você pode ter bactérias de espécies diferentes, isso é coagregação. Quando tem coadesão, é quando você já tem uma bactéria, tá, que já está ligada, que já está aderida, e aí ela vai se multiplicar. Isso é coadesão, ligação de mesmo grupo de bactérias. Isso é coadesão. Tá? E aí a gente forma os micro-organismos colonizadores iniciais, aquela espécie pioneira. Show? Nesse momento, então, eles vão se organizando, vai aumentando a diversidade, eles vão se multiplicando. Aí a gente tem os micro-organismos ponte. O que são esses micro-organismos ponte? São aqueles micro-organismos que vão cada vez mais se ligando, né, fazendo a coagregação com aqueles micro-organismos iniciais. Aí, como qualquer fase de crescimento bacteriano, elas só vão aumentando de tamanho, só vão se multiplicando, até que a gente tem os micro-organismos tardios, entra numa fase estacionária. Por que entra numa fase estacionária? Lembra lá da curva de crescimento? Então, você tem, né, de acordo com a curva de crescimento, uma alta taxa de crescimento exponencial, que é a fase log. Elas vão se multiplicando, até que vai chegar um momento que começa a faltar nutriente para eles. Quando começa a faltar nutriente, eles entram na fase estacionária, que é isso que acontece. E aí, gente, antes que essas bactérias morram, porque a próxima etapa é o quê?
Morte. Antes que essas bactérias morram, olha que coisa incrível que são os biofilmes. Elas entram na etapa de dispersão do biofilme. Tá? O que é dispersão do biofilme? Quando alguns micro-organismos, já percebendo que eles estão numa condição inadequada, falta nutriente, falta oxigênio, o ambiente já não está adequado mais, ele sai daquele biofilme e vai tentar colonizar um outro ambiente. Tá? Então, isso se chama dispersão. Por isso, gente, que sua boca sempre vai ter micro-organismos ali presentes. Ok? Aqui também nessa tabelinha está escrito higienização, porque em qualquer etapa dessa daí de formação pode ter higienização que paralisa, depois volta de novo. Ok? Professora, Vou falar. essa dispersão que ele faz é para outro dente? Para outro dente. Para outra Então região. seria transmissível? Sim, sim. Porque a gente aprende que não é transmissível. Na verdade, a cárie, se você for parar para pensar em si, tá? Ela não vai ser. Mas os micro-organismos que estão na sua boca, ela pode sair da sua boca para um outro ambiente. Você falando para uma outra pessoa, isso nunca vai acontecer. Nunca. Mas, por exemplo, se você for beijar uma pessoa, os micro-organismos que estão ali soltos, disponíveis na sua saliva, ela vai passar para outra pessoa. Isso não tem dúvida. Tá? E aí ele tem chance de fazer esse processo todo de multiplicação. Agora, essa questão da dispersão é essa figurinha aqui, ó. Repara aqui esse slide que eu coloquei. Ó, aqui são todas as etapas de formação do biofilme. Tá vendo? Ó? Quando você tem um biofilme muito maduro, muito formado, que já tem muita bactéria, ao invés dessas bactérias entrarem em fase de morte, que seria a próxima etapa, o que ela faz? Algumas saem desse biofilme e ficam disponíveis na sua cavidade oral para começar um novo processo de biofilme, uma nova formação. Isso pode acontecer para outros dentes na sua boca, ou se você tiver uma comunicação, pode ir para uma outra pessoa, mas a comunicação tem que ser exatamente pela saliva, porque ele vai pela saliva, né? Não cuspindo, tá, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vai ser tipo assim, no beijo, nesse caso, assim que vai. O mais comum. É mais específico, então, né, professora? Isso aí, é mais específico. Isso aí. O comum que acontece é a liberação desses micro-organismos para dentro da sua boca mesmo. Aí ela fica disponível para o ciclo começar. É como se fosse um ciclo de vida, entendeu? Então, da onde que vem tanto micro-organismo? Vem do próprio processo de colonização. À medida que esses biofilmes eles só vão aumentando, essas bactérias vão se multiplicando e elas vão proliferando na sua boca. E não fica só no dente, tá, gente? Elas vão para as amígdalas, vão para o palato, eles vão para tudo quanto é ambiente da sua parte oral. Então, é fácil a dispersão deles ali dentro. Entendeu como é que funciona? Show? Aí, ó, aqui é uma outra figurinha para tentar mostrar exatamente essa questão do biofilme. Então, reparo, aqui, ó, por figurinhas, né, uma parte de esqueminha, a gente tem a superfície, desculpa, a gente tem a superfície dentária, e aí só aqueles micro-organismos iniciais, né, só aqueles micro-organismos colonizadores, eles têm essa capacidade de aderir ali na película, tá? Ali no seu esmalte dentário, na superfície dentária. A partir daí começa o processo de coagregação, onde micro-organismos de espécies diferentes, repara pelas cores, como é que são todos micro-organismos diferentes. Eles começam a se ligar nesses micro-organismos iniciais aqui. Então, eles são os micro-organismos ponte até os colonizadores tardios, que são aqueles que ficam mais na superfície mais externa. Tá? E aí, esses micro-organismos de mais externos, esses tardios, no momento que eles começarem a observar que está faltando um nutriente, que o ambiente não está tão favorável, eles podem se dispersar pela sua boca, ok? Aí aqui mostrando alguns micro-organismos, ó, streptococcus, que são os mais comuns, como esses colonizadores iniciais, por isso que se fala muito da cárie, os streptococcus, porque eles são os iniciais mesmo ali. Aí depois a gente tem veilonella, que são alguns que entram. Tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui, ó, que são alguns que acabam entrando também como iniciais. Depois tem os actinomyces, que tá entre iniciais e ponte. Aí depois vem as porfiromas, parvimonas, treponemas, fusbacterium, prevotella. Isso tudo são micro-organismos que são capazes de estar presente na sua boca no biofilme. Cada um no seu estágio. E sabe o que é mais interessante, gente? Ali eles têm competição
por nutriente, ali eles têm competição por tudo, mas mesmo assim eles liberam sinais e um ajuda o outro. Tá? Então, por mais que tenha uma certa competição, um micro-organismo acaba ajudando o outro também. Isso daqui a gente chama de microcolônia, porque dentro desse biofilme aqui, dentro dessa placa, tá? O que a gente tem ali são micro-organismos diferenciados. Então, aqui a gente chama de microcolônia. Tá? Aqui a gente tem, eu não posso falar que o meu biofilme é só de bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Eles têm micro-organismos variados. É claro que quanto mais novo é o meu biofilme, a gente observa microcolônias muito mais de gram-positivas. E à medida que ele vai ficando mais maduro, vai sendo substituído por bactérias gram-negativas. Mas você encontra uma variedade de micro-organismos extraordinário ali dentro. Tá? Aí, ó, essa questão da dispersão, né, que a Renata me perguntou aí, ó. Essa dispersão, então, ela só acontece no biofilme maduro, então você precisa ter um tempo maior, né, uma colonização maior, e isso acontece devido ao limite, né, tá faltando nutriente, é muito micro-organismo, então faz com que alguns micro-organismos se desloquem para procurar nutrientes em outros locais. Então isso acaba acontecendo. O final de um biofilme maduro é sempre o deslocamento de alguns micro-organismos para a sua cavidade oral para tentar achar mais nutrientes, para que a multiplicação, né, ou que o ciclo de vida fique um pouco maior. Tudo bem, gente? Ó, aqui essa figurinha, ó. Então, inicialmente, você tem essas bactérias que podem estar em processo de dispersão, que estão soltas. A gente fala que são bactérias planctônicas, tá? Que são soltas ali na cavidade oral. E aí elas podem fazer o processo de adesão inicial. Essa adesão inicial, então, ali na cavidade, na superfície do dente, vai formar, né, aquela película ali no seu dente. À medida que ela vai formando essa adesão, pode acontecer a coagregação, espécies diferentes vão se ligando, aquelas bactérias pioneiras, e aí vai tendo a formação da matriz. Olha aqui a matriz, ó, ó, ó. Essa capa de polissacarídeos é essa capa de substância que são produzidas por essas bactérias que conferem um monte de característica, um monte de benefício para essas bactérias. Então, por exemplo, ajuda na integridade do biofilme. Quanto maior a matriz, quanto mais firme a matriz, mais difícil você conseguir eliminar esse biofilme. Então, a escovação tem que ser muito mais profunda, digamos assim. Previne a desidratação dessas bactérias, ajuda na nutrição entre eles. Então, assim, né, essa matriz, quanto mais ela é produzida, quanto maior é essa matriz, melhor vai ser esses micro-organismos, tá? Aí, eu acabei colocando aqui que, infelizmente, né, existem vários tipos de infelizmente ou felizmente, por causa dessa matriz, tá? Mas, por outro lado, como existem vários micro-organismos, os micro-organismos, de forma geral, eles querem se desenvolver, eles querem se multiplicar. Infelizmente, alguns são causadores de doença. Então, ali, gente, no seu biofilme, você pode ter bactérias que vivem ali que não vão te fazer mal nenhum. Mas, infelizmente, você pode ter micro-organismos que eles têm um potencial para causar doença muito forte, muito alto. E aí acaba que eles podem trocar o pH. Aí você pode falar, mas eles podem trocar o pH? Podem. Já tem muitos estudos de streptococcus, principalmente os mutans, tem muito trabalho sobre eles, que eles fazem exatamente isso. Quando você tem no biofilme Streptococcus mutans, ele tem sim essa capacidade de fazer o quê? Olha como é que ele é danado, gente. Ele simplesmente é capaz de pegar, ele sobrevive, tanto ele é anaerobiótico, ele é anaeróbico facultativo. Então, ele vive tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, tá? Então, o que já tem um monte de estudo que fala sobre ele? Ele, no ambiente com o oxigênio, o que ele faz? Ele vai tentando consumir o oxigênio o máximo que ele pode para limitar. Aí ele vai só se multiplicando, lógico, né? E para limitar esse oxigênio, para quê? Para aquelas bactérias que são aeróbicas, restritas, né? Só vivem na presença de oxigênio, para elas morrerem. E aí, se esses daí morrerem, mais bactérias anaeróbicas ou que são tolerantes, né, a baixas concentrações de oxigênio, vão sobrevivendo ali, e aí ele muda
o pH daquele ambiente. Por quê? Porque vai ter mais fermentação. Quanto mais fermentação, mais ácido. Então, ele muda o ambiente. Mudou um ambiente para ácido, gente, um monte de bactéria não aguenta mais. Então, vai morrer. Ou elas vão morrer, ou elas vão dispersar daquele biofilme. Então, gente, infelizmente, dependendo do tipo de micro-organismo que você tem na sua boca, você pode favorecer a proliferação de mais doenças do que outras. É por isso que às vezes você vai ter um paciente que ele vai chegar lá lotado de placa e podendo, assim, com muito menos tempo do que ele já foi lá, podendo já estar com alguns sintomas, com algumas características de cárie, e uma outra pessoa que vai demorar um pouco mais para ir no seu consultório, para ir lá, né? E que às vezes vai estar com pouca placa, quase nada, e talvez não vai ter aquela cárie. Tá? Ou processo de formação de cárie, porque tudo depende dos micro-organismos que estão proliferando ali na sua boca. Vai depender muito, tá? Por quê, gente? Porque os micro-organismos, eles têm capacidade... Porque os micro-organismos, eles têm capacidade de interação entre eles e de competição. E aí, nesse momento, uma pode acabar causando a morte de outra bactéria. Tá? Então, isso pode acontecer também, tá, gente? Isso dentro do biofilme. Então, o biofilme, da mesma forma que pode ajudar na manutenção, na integridade, para evitar desidratação, infelizmente, pode proliferar ali também bactérias que são patogênicas, e aí, nesse processo, pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças, tá? Então, aqui, ó, isso que eu tô falando dessas interações microbianas, dependendo, então, se você não tem uma higienização adequada, dependendo se você não tem uma higienização adequada, dependendo do tipo de micro-organismo que você tem ali no seu dente, infelizmente, você pode favorecer o processo inflamatório. Tá? Isso pode, infelizmente, acontecer. Se esse processo inflamatório for bem próximo da gengiva, durar pouco tempo, o que você pode observar é uma inflamação e aí ser o processo de gengivite, que a gente fala. Lembra que as coisas que terminam em ite geralmente são processos inflamatórios. Eu não sei se vocês tiverem imunologia, mas inflamação é um mecanismo natural do seu corpo. Então, você tem bactérias que estão ali na sua boca, você tem um seu sistema imunológico que reconhece essas bactérias e vai tentar eliminar. Se, gente, aquela pessoa não está fazendo uma escovação eficiente, não está mantendo esses micro-organismos, mas é uma inflamação nova, o que pode acontecer é uma gengivite, uma inflamação ali na gengiva. Agora, tá? Que se você fizer uma boa higienização, às vezes em casa mesmo, esse processo vai regredir e vai acabar. Agora, se você não tratar esse quadro inflamatório, se você não procurar ajuda, se você não fizer uma boa escovação, esse processo inflamatório ele pode ficar cada vez mais intenso. Ele ficando cada vez mais intenso, ele pode, gente, agora partir para destruir tecidos que dão suporte ao dente. Aí, nesse caso, você, infelizmente, pode ter uma periodontite. Tá? Então, independente dos micro-organismos que você tenha, é claro que quanto mais patogênico for, maior o seu sistema imunológico vai lá tentar eliminar aquilo, tá? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com esse processo inflamatório. Ou seja, quando você já começa com uma inflamaçãozinha, com uma gengivite, com a gengiva um pouco mais, né, inchada, o ideal é você procurar ajuda ou fazer uma escovação mais eficiente, porque aquele biofilme, ele está se multiplicando, aquela colônia de micro-organismos, ela está cada vez mais, né, se multiplicando, podendo causar uma outra doença muito mais séria por aí, tá? Então, é isso aqui que a gente acaba falando da periodontite e a gengivite, que são processos inflamatórios ocasionados por esses micro-organismos, tá? Aí, para encerrar esse pedacinho aqui, para a gente começar a falar de cárie, então, o biofilme, ele é extremamente interessante, porque ele apresenta várias vantagens para as bactérias. Então, ele apresenta resistência passiva aos antimicrobianos, porque foi aquilo que eu falei. Como você tem muitos micro-organismos aqui, todos são diferentes, há uma sinalização entre eles. Então, essa sinalização faz com que alguns micro-organismos passem resistência de antimicrobianos para outros micro-organismos, há uma cooperação metabólica, a troca de nutrientes entre eles, tá? Ó, tá vendo? Mais disponibilidade de micro-organismos. Isso tudo é muito importante. Por quê, gente?
Porque acontece um processo de sinalização célula a célula. Cada micro-organismo presente ali naquele biofilme, ele sinaliza para os outros micro-organismos tudo. Ele sinaliza a presença de oxigênio, sinaliza a presença de nutriente, a presença de antimicrobianos. Há uma sinalização. E aí, essa sinalização tem nome. O nome dessa sinalização é chamado de... Peraí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Quorum sense. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavrinha. Quorum sense. O que é quorum sense? É quando dentro de um biofilme maduro principalmente, há uma sinalização, a liberação de moléculas sinalizadoras. Essas moléculas sinalizadoras, elas vão sinalizar o quê? Sinalizam tudo. Tá? Como é que está aquele biofilme, quais são os principais micro-organismos que tem ali, quais são os principais nutrientes, se precisa de nutriente, se precisa sair micro-organismo dali e fazer o processo de dispersão. Isso é o quorum sense. Depois de técnicas, né, avançadas, através de engenharia genética, que eles descobriram que as bactérias são capazes de liberar esses compostos, aí que eles conseguiram entender o biofilme. Por quê, gente? Porque no momento que eles conseguiram ver que as bactérias são capazes de liberar essas moléculas, aí eles conseguiram entender por que o biofilme dificilmente acaba. Por quê, gente? Porque de acordo com uma curva de crescimento, você tem, né, a fase lag, onde as bactérias estão ali se proliferando, aderindo, coagregação. Depois tem a fase log, de crescimento exponencial, é o processo de maturação. Depois tem a fase estacionária, que é quando esse biofilme já está maduro. E depois, gente, deveria ter morte. Por que a morte não acontece? Porque existe o quorum sense, que é quando essas moléculas, essas bactérias, elas liberam esses sinais que faz o quê? Com que, antes que essas bactérias morram, que percebam que aquele ambiente não está favorável mais, haja a dispersão desses micro-organismos, e aí esse biofilme, essa colônia bacteriana, ela se renova. Então, não tem morte desse biofilme. Dificilmente esse biofilme tem morte, por causa desse quorum sense. Ok, gente? Alguém tem dúvida nisso? Tá aqui, ó, tentando mostrar isso aí. Então, ó, quando você tem uma flora, micro-organismos que são benéficos, eles liberam sinalizadores para só ficar esses benéficos. Quando você tem os patogênicos, lembra que eu falei que esses patogênicos, eles podem, né, fazer com que aquele ambiente só prolifere micro-organismos patogênicos? Então, porque eles reconhecem, liberam sinais e fazem com que o ambiente fica tudo favorável só para esse tipo de micro-organismo. Ok, gente? Alguém tem dúvida nisso? Alguma pergunta? Nenhuma? Deixa eu interromper aqui de novo, que está na hora de acabar. De novo, mais uma etapazinha aqui do Zoom. Nenhuma pergunta por enquanto, não, gente? Então, agora a gente finaliza essa etapa de biofilme e vai entrar no